Você se sente estressada, sem vontade de trabalhar, ou quando vai trabalhar, vai chorando e acha que tá tudo errado na sua vida? Eu entendo completamente o que você está sentindo, porque eu também já passei por aí. Meu nome é Tatiane Correia e nesse vídeo eu vou compartilhar com você um pouquinho sobre a minha história, sobre como foi passar por essa fase. Eu vou compartilhar algo que talvez eu nunca tenha falado dessa forma, mas eu acho que é importante falar a minha história, falar o que aconteceu comigo, porque isso pode ajudar outras pessoas que estão vivendo na mesma situação. Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje para vocês. Eu, desde criança, eu quis ser veterinária. Toda a minha dedicação foi para entrar na faculdade. Eu sabia muito bem o que eu queria. Então, todo o colégio eu estudava para eu passar numa faculdade pública, para eu fazer veterinária, para cursar o que eu sonhava ali, poder trabalhar com os animais. Eu consegui realizar esse sonho, me formei veterinária, fiz todos os cursos, tudo que eu queria dentro da minha profissão. Eu me dediquei para conquistar tudo que eu tinha imaginado, eu me dedicava para poder conquistar. Então eu cheguei num patamar de especialista, que hoje eu sou neurologista dentro da veterinária, trabalhava em um hospital renomado, onde tinha um bom salário. Então, todo o patamar que eu tinha sonhado, eu tinha atingido dentro da minha profissão. Mas não sei se você está sentindo isso também agora ou não, ou se você já sentiu isso em algum momento, quando você chega ali, você conseguiu tudo que você queria, mas você se depara que você não está feliz, que aquilo não é o suficiente, que falta algo a mais, que não era só o material, só o físico, faltava algo que me deixava feliz. E eu me vi dentro de um trabalho onde eu estava muito mais triste e estressada e acabando com a minha saúde também, porque eu trabalhava em hospital, num esquema de plantão, então eu não tinha feriado, eu não tinha fim de semana, Natal, Ano Novo, e eu passei por esse momento, né, por trabalhar nessa rotina por mais ou menos 10 anos. Eu falo que isso tem prazo de validade, que você cansa uma hora de deixar de lado todas as suas coisas. E nesse momento, quando eu comecei a me deparar com isso, que eu tinha dinheiro, eu tinha tudo que eu tinha sonhado, mas eu não estava feliz. E aí eu me vi ainda, além disso, acabando com a minha saúde. Eu percebi que eu estava tendo outros sintomas, né? Eu já tive síndrome do pânico, não nessa época. Na época da faculdade, eu já tinha passado por um processo de síndrome do pânico, de depressão, que foi bem difícil para eu me reabilitar, para eu voltar a me entender, a me conhecer. Mas eu brinco que o universo manda a lição de novo se a gente não aprendeu, né? Nesse momento que eu estava passando de estresse do meu trabalho, que muitas vezes eu ia trabalhar chorando e aí quando chegava lá, me maquiava, ficava tranquila para poder passar e entrar no hospital como se nada tivesse acontecido, eu percebi que eu estava começando a vivenciar os mesmos sintomas novamente da síndrome do pânico. Eu estava muito estressada, tinha horas que dava dando crises, que eu queria fugir, que eu queria sumir. E eu percebi que esses sintomas estavam voltando todos. E eu não queria viver aquilo novamente. Só quem já passou por esse processo sabe o quanto é ruim, o quanto a gente sofre durante um processo de depressão e de síndrome do pânico e que muitas vezes as pessoas ao nosso redor têm preconceito contra isso. Acha que é frescura, que é coisa da sua cabeça. Hoje já as pessoas estão bem mais conscientes e entendem que realmente é uma doença. Mas por muito tempo as pessoas achavam que era frescura de quem estava vivendo esse processo. E quando eu me deparei vivendo isso novamente, eu comecei a pensar, eu não quero isso, eu quero algo diferente. Mas quando a gente vai mudar, né, você tá ali com tudo que você conquistou, com tudo que você sonhou, é muito difícil de você deixar tudo para trás. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho idade para mudar, para recomeçar, para começar algo diferente. Eu lutei por isso até aqui, eu vou mudar tudo de repente. Então passam muitas coisas na cabeça. Mas no meio disso, além de eu começar a ter esses sintomas novamente da síndrome do pânico, eu tenho enxaqueca. E a minha enxaqueca, ela piorou muito nesse período. Eu comecei a ter crises todos os dias, eu tinha que tomar vários analgésicos por dia para conseguir trabalhar, e eu comecei a ter algumas alterações em decorrência da enxaqueca, né? Uma complicação da enxaqueca que se chama aura. E aí eu fui levando isso com a barriga, né? Achava que era normal, você tá ali, tem dor, passa a ser natural você depender do remédio, você ficar viciado em remédio, porque foi o ponto que eu fiquei, porque eu tomava às vezes 7 comprimidos no dia para conseguir trabalhar. E aí fui passando com a minha neurologista, com a médica, buscando outros médicos, né, para poder melhorar
essa parte da enxaqueca, foi onde eu encontrei a médica que me acompanha hoje, que foi ela que me deu um choque de realidade. Ela falou assim, você está fazendo de tudo para ter um AVC. Você só não teve aí um AVC porque Deus não quis, porque a complicação da sua enxaqueca, a combinação de medicações que você está fazendo, já era para você ter tido um AVC. E aí aquilo foi um choque de realidade muito grande, mas que às vezes é o que a gente precisa. Às vezes a gente precisa de um tapa na cara para acordar e falar, o que você está fazendo da sua vida? Por que você está fazendo isso? Porque o dinheiro a gente conquista de outras formas. A saúde, se eu perder, ela não vai voltar, né? E se eu morrer, pior ainda. Então foi um choque de realidade muito grande que me fez pensar, por que eu tô fazendo isso? É essa vida que eu quero viver até ficar velhinha? Será que quando eu tiver 50 anos eu vou aguentar esse ritmo que eu aguento hoje dentro de um hospital? E aí eu comecei a repensar tudo e falar, não, eu não quero. Não é mais essa vida que eu quero mudar. Mas eu não sabia como mudar. Aí vem o medo, né? Assim, como eu vou mudar? Como eu vou largar tudo isso? E foi onde eu comecei a buscar o autoconhecimento. Falei, não, primeiro de tudo, eu preciso saber quem eu sou e o que eu quero. Porque não adianta eu querer mudar sem me conhecer e aí vai que eu conquisto outra coisa, eu chego lá, não tô feliz novamente, porque eu nem sei o que eu quero direito. Então foi onde eu parei, comecei um processo de terapia, de cursos, de leitura, e desde lá, isso faz 6 anos, né? Desde lá esse processo vem sendo contínuo, porque o processo do autoconhecimento, ele é contínuo, né? Você descobre uma camada, melhora, aí você tem outra e você vai se descobrindo o tempo inteiro. E eu comecei a descobrir quem eu era. Eu brinco que foi um processo de como se fosse destruir toda a construção, destruir ali uma casa e recomeçar do alicerce. Então fazer uma base nova e construir novamente com os valores que eu tinha, com o que eu queria, sabendo quem eu era realmente e o que eu buscava. E esse processo é um processo que é lento. É a mesma coisa que comparar com a construção de um prédio. Quando está construindo ali a base, ela não aparece para ninguém. Às vezes você passa na frente da construção, tá um tempão, gastou um monte de dinheiro, mas não aparece, não mostra para ninguém o que está sendo construído. E a mesma coisa com a gente. Enquanto a gente está construindo a nossa base, às vezes não aparece para o exterior e nem aparece para a gente mesmo. A gente pensa, mas não está tendo nenhuma mudança visível. Mas com o tempo, quando você começa a subir ali essa obra, o primeiro andar, o segundo andar, vai ficando mais visível para as pessoas e principalmente para você, porque é um processo de se conhecer, né? Então é importante para você, para saber quem você é, o que você busca, porque não tem como a gente estar feliz com algo que a gente nem sabe o que é que a gente está buscando. A gente vai ser infeliz se a gente simplesmente deixar a vida levar. Então, quando eu fui entrando nesse processo, me conhecendo, eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu queria entender melhor o que acontecia comigo, por que acontecia, o que eu queria fazer. E todos os tipos de terapia que apareciam no meu caminho, eu ia fazendo. Theta Healing, barra de axis, apometria, tudo que pudesse, ó, isso vai melhorar, eu ia buscar. Se você tem que plantar bananeira, eu ia fazer porque eu queria melhorar. Era uma dor que estava muito forte ali para mim. Então você vai buscando soluções. E ao buscar e entender cada vez mais, e eu vi a diferença que isso fez na minha vida, foi onde começou a despertar o gatilho de eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Porque tem outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo momento que eu passei, por estar num momento ali de tristeza, de não estar satisfeito com o trabalho, mas também não sabe o que quer, não quer fazer algo diferente, não entende o que está acontecendo, porque na época eu nem entendia. Eu estava insatisfeita, mas eu nem sabia exatamente o porquê eu estava insatisfeita. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo entender e saber lá no passado o que estava acontecendo, mas na época, quando você está envolvida na situação, você não tem esse discernimento. Então, por isso, hoje eu comecei a compartilhar com as pessoas para ajudar outras pessoas que estão vivenciando o que eu já vivenciei lá atrás. Porque é possível a gente se conhecer, entender e ter uma vida diferente. É possível você ter uma vida equilibrada, você ter uma vida em que você confie em você, que você tenha a sua autoconfiança muito boa, que você tenha o seu amor próprio, que você saiba os seus valores, que você se sinta empoderada para conquistar os seus sonhos, para conquistar outras coisas. Não é porque você tem uma certa idade, você chegou em um patamar que não pode mudar. É sempre tempo de mudar. E quando você sente que você tem esse poder dentro de você, que o destino da sua vida está nas suas mãos, que depende das suas atitudes e das suas escolhas, você sabe que você pode mudar ali o seu destino. Você sabe que você pode mudar as ações que você está executando. Mas muitas vezes a gente não tem essa confiança, a gente não acredita no nosso potencial.
Então hoje eu compartilho essa mensagem para que você possa acreditar que é possível para você também. E não é nenhuma mudança radical, às vezes parece no começo, mas depois você vai vendo que não, é tudo um passo a passo, não vai mudar da noite para o dia. Hoje, quando eu comparo com a vida que eu tinha lá atrás, há 5 anos, sim, eu sou uma pessoa completamente diferente, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo, foi um degrau por vez. E hoje eu vivo uma vida que eu buscava, uma vida muito mais equilibrada. Ainda é a vida que eu sonho? Não, ainda tem muita coisa que eu quero conquistar, mas eu sei que eu sou capaz, que é só questão de tempo, de continuar nesse processo, porque hoje eu já consigo ter uma vida onde eu consigo ter mais tempo para cuidar de mim, de acordar de manhã, de ler, de fazer uma atividade física, de ter um tempo para mim, de conseguir ter as coisas de forma equilibrada, né? Ter o tempo de sair, o tempo da família, o tempo de estudar, o tempo do trabalho. Isso é possível com organização e com entendimento. Então, por isso que eu quero levar essa mensagem para você saber que também é possível para você ter uma vida equilibrada. E se você quiser compartilhar sua história comigo, eu vou adorar saber e conhecer um pouquinho mais sobre você. E outros temas que você queira que eu traga aqui também, que a gente converse, que a gente discute sobre esse assunto, me manda aqui nos comentários para a gente poder trazer isso para vocês aqui nos vídeos. E se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou de conhecer um pouquinho mais a minha história, compartilha com outras pessoas também que podem ser ajudadas, né? Que também vai fazer sentido para elas que estão passando por esse momento parecido. E por isso, por hoje é só. A gente se encontra na próxima semana.